Há momentos na vida em que a pessoa se vê cercada por perguntas que não se respondem com lógica humana. Desde os tempos antigos, o ser humano busca entender por que está aqui, para onde deve ir e qual sentido sua existência carrega. Essa inquietação não é moderna. Nossos antepassados também olhavam para o céu, tentando discernir a voz de Deus em meio ao silêncio. É nesse ponto que o propósito divino se mostra maior do que um simples desejo pessoal. Ele se torna um chamado que vem de muito antes do nosso nascimento. Quando a alma se sente perdida, Deus não se cala. Ele lembra ao coração cansado que seus planos não mudam conforme as circunstâncias. O que ele planejou permanece firme, mesmo quando tudo ao redor parece confuso. O propósito não é um mapa entregue de uma vez só. Ele se revela aos poucos, como quem acende lamparinas antigas em um corredor longo, iluminando sempre o próximo passo e nunca todo o caminho de uma vez. É assim que Deus guia, passo a passo, princípio por princípio, obediência após obediência. Cada resposta vem no tempo certo, nunca antes, nunca depois. É comum sentir que estamos atrasados, que desperdiçamos oportunidades ou que já deveríamos saber exatamente o que fazer. Mas Deus não trabalha sob a pressão humana. Ele não adianta o que precisa amadurecer, assim como um agricultor não arranca o fruto verde para tentar antecipar a colheita. Há processos internos que só se cumprem quando a alma aprende a esperar. É nessa espera que Deus alinha o coração, limpa as intenções e abre caminhos que antes pareciam impossíveis. Enquanto a pessoa apenas exige respostas rápidas, o coração continua agitado. Mas quando ela aprende a aquietar a alma diante de Deus, o peso diminui. O silêncio deixa de ser abandono e passa a ser campo fértil para ouvir a direção que vem do alto. Há quem pense que o propósito só se descobre quando tudo está em ordem, mas muitas vezes a direção de Deus chega justamente quando a pessoa está quebrada, porque é nesse estado que ela para de lutar sozinha e finalmente ouve. O propósito de Deus para a sua vida não está perdido. Ele não foi apagado pelos erros. O que é dele permanece e continua chamando você pelo nome. Quando você se coloca diante de Deus com sinceridade, algo começa a ser reorganizado dentro de você. Ele recoloca cada parte da sua história no lugar certo e mostra que nada foi totalmente desperdiçado. Passos que hoje você lamenta podem se tornar lições que fortalecem seu caráter. Aos poucos, você percebe que sempre esteve sendo conduzido, mesmo quando não via. E nada disso foge ao olhar de Deus. Quando a pessoa olha para a própria vida com sinceridade, percebe que muito do que considera confusão, na verdade, são pistas que Deus deixou ao longo do caminho. Nada passa despercebido por ele. Tudo o que um dia feriu, alegrou ou marcou a alma, pode ser usado pelo Criador para moldar o propósito que acompanha você desde o início da sua história. Propósito não é o que escolhemos apenas por gosto ou habilidade. É aquilo para o qual fomos separados, mesmo antes de entender. Os antigos sabiam que o propósito se confirma no fruto, não na pressa. Um homem pode desejar muitas coisas, mas somente o que vem de Deus produz impacto real e permanente. Propósito não nasce pequeno, porque não nasce do homem. Ele carrega a marca do eterno. Quando você sente que está caminhando sem direção, pode haver algo espiritual nisso. O propósito não floresce em um coração dividido. Ele exige renúncia, clareza e coragem. Deus às vezes permite que tudo pare por um instante para ensinar que a direção certa não vem da força do braço, mas da dependência dele. O propósito sempre será maior que sua capacidade humana. Por isso, ele mesmo sustenta quem se entrega. A confusão espiritual que muitos enfrentam hoje não é nova.
Em várias épocas da história, homens e mulheres tiveram de escolher entre seus próprios caminhos e a vontade de Deus. Os que escolheram obedecer descobriram que propósito não é revelação instantânea, mas jornada contínua. Deus mostra um passo. Quando o homem obedece, ele mostra o próximo. Cada ato de obediência abre uma nova porta. É impossível viver o propósito sem alinhamento interior. Há quem peça direção, mas resista a abandonar caminhos encerrados por Deus. Há quem clame por clareza, mas tema renunciar o que já não pertence ao futuro. Propósito exige coragem. Coragem para parar. Coragem para seguir. Coragem para assumir que Deus sabe mais. E quando essa coragem nasce, a vida finalmente começa a andar na direção certa. Muitas pessoas se perguntam se Deus ainda pode usar suas vidas depois de tantos erros, desvios e quedas, mas nada disso anula o propósito. A história sempre mostrou que Deus trabalha com aquilo que parece perdido. Ele reconstrói o que foi quebrado. O propósito não depende de perfeição, e sim de entrega. Quando a alma se rende, Deus reorganiza o que parecia impossível de restaurar. É comum sentir vergonha do passado e acreditar que isso desqualifica a pessoa para o chamado divino. Mas Deus nunca desperdiça dor. A ferida que você tentou esconder pode ser a ferramenta que Ele usará para moldar seu caráter. O sofrimento amadurece a fé. Quando alguém atravessa o fogo e permanece, sua visão espiritual se torna mais clara e sua confiança se fortalece. Para que o propósito se revele, é preciso coragem para enfrentar verdades internas. Há decisões que você adiou, conversas que evitou e escolhas que empurrou para depois. O propósito não floresce enquanto a alma tenta preservar o que Deus já pediu para deixar. A clareza nasce na sinceridade. Quando você admite onde está e permite que Deus direcione, o caminho começa a se abrir. Descobrir o propósito não significa receber todas as respostas de uma única vez. O mundo moderno exige rapidez, mas Deus sempre trabalhou em ritmos que acompanham o amadurecimento da alma. Ele revela partes. Hoje uma luz, amanhã outra. Cada revelação é uma semente, e a terra precisa estar pronta. O propósito não se impõe à força. Ele se apresenta quando há humildade para ouvir. Muitos acreditam que propósito é algo grandioso aos olhos humanos, mas Deus valoriza o simples. O extraordinário dele se manifesta no que parece pequeno, mas produzido com fidelidade. Propósito não se mede pelo tamanho da tarefa, mas pela obediência. Deus honra constância, não brilho momentâneo. E quando você entende isso, a pressão diminui e a alma encontra paz para seguir adiante. Quando a pessoa entende que o propósito não é uma descoberta imediata, mas uma construção contínua, a alma encontra descanso. Já não há a ansiedade de resolver tudo, nem o peso de acertar cada passo. Surge a certeza de que Deus está conduzindo. Essa confiança traz equilíbrio, lucidez e paz. O propósito deixa de ser um enigma e se torna um caminho possível. Nenhum propósito se sustenta sem disciplina espiritual. A alma precisa de alimento diário. Quem vive distante da presença de Deus não discerne com clareza. Por isso, oração, leitura da palavra, silêncio interior e obediência são pilares que fortalecem o discernimento. Deus revela o propósito a quem caminha com Ele, e quem caminha com Ele aprende a reconhecer sua voz e sua direção. Há também o peso das expectativas externas. Muitos desejam cumprir o propósito, mas temem decepcionar pessoas ou romper padrões. No entanto, obedecer a Deus sempre exigiu coragem. Ao longo da história, homens e mulheres tiveram de escolher entre agradar ao mundo ou seguir o chamado divino. O foco se perde quando o olhar está no julgamento alheio. Mas quem prioriza Deus encontra a rota certa.
Chegará o momento em que Deus abrirá portas que você jamais imaginou. Não por mérito próprio, mas porque Ele cumpre o que promete. Quando o coração está alinhado, Deus move o invisível. Ele organiza circunstâncias, desperta talentos adormecidos e posiciona você onde deve estar. O propósito, então, deixa de ser teoria e se torna vida prática, moldando escolhas e fortalecendo convicções. Agora, com o coração preparado, chegou o momento de orar. Senhor, meu Deus, eu coloco diante de Ti minha vida, minhas dúvidas e meus caminhos. Peço que o Senhor ilumine meu entendimento e retire toda cegueira espiritual. Guia-me com firmeza. Confirma o que é Teu. Interrompe o que não é. Alinha meus passos ao Teu propósito e faz brilhar a Tua vontade sobre mim. Em nome de Jesus. Amém. Se eu toquei seu coração, escreva amém nos comentários. Inscreva-se no canal Louvor 33 para receber bênçãos todos os dias.